Olhando assim, parece só uma comida de rua, né? Mas a verdade é que esse bolinho carrega séculos de história em cada mordida. Hoje, a gente vai fundo para entender a trajetória do acarajé. Para começar, o próprio nome já conta uma boa parte da história. Acarajé. Isso vem lá do Iorubá, uma língua falada em partes da África Ocidental. É a junção de ácara, que quer dizer bolinho, com G, que é comer. Então a história desse prato começa bem antes dele pisar em terras brasileiras. E essa ideia de comer fogo não é só uma tradução, não. É muito mais que isso. Como diz esse verso da literatura de cordel, acarajé quer dizer, comer fogo é um mito. Ou seja, não é só um lanche, é um mito que se come, uma história servida bem quente. E para a gente entender o acarajé de verdade, a gente precisa sair da barraca da rua e entrar no terreiro. É lá, no espaço sagrado do candomblé, que a gente encontra as raízes mais profundas desse bolinho. Pois é, o acarajé nessa origem é muito mais do que sustento. É quase uma moeda espiritual, uma oferenda sagrada para os orixás. E ele tem uma ligação fortíssima com Yansan, a orixá dos ventos, das tempestades e do fogo. Dizem que ela é um leopardo que come pimenta crua. Pensa na força. O acarajé é a comida sagrada dela, um elo entre o divino e o mundo dos mortais. E o preparo tradicional, nossa, é um ritual completo. Não é só jogar os ingredientes numa tigela, tem todo um processo. Deixar o feijão de molho para tirar a casca, moer os grãos numa pedra, imagina só o trabalho. Depois bater a massa com vigor, com colher de pau e fritar no dendê fervendo. Cada um desses passos, especialmente o uso da pedra, não é só uma técnica de cozinha. É um ato que conecta a pessoa que faz com toda a sua ancestralidade. Ok, então o acarajé nasce sagrado dentro do terreiro. Mas como é que ele foi parar na rua? Bom, a resposta está em um grupo de mulheres notáveis, as baianas de acarajé. A história delas é uma verdadeira saga. Começa lá nos anos 1800, com mulheres escravizadas, as ganhadeiras, que vendiam acarajé para juntar dinheiro, muitas vezes para comprar a própria liberdade. Pensa nisso. Aí, com o tempo, já no século XX, elas viram figuras centrais de independência econômica e resistência cultural em Salvador. E aquela imagem da baiana, de branco, com turbante, se torna um ícone da Bahia. Tanto que, em 2003, o ofício delas virou patrimônio cultural do Brasil. É uma jornada em tanto. Só que, com a fama, vieram as complicações. O acarajé, que era esse símbolo tão forte, de repente se viu no meio de uma encruzilhada. Um verdadeiro choque entre tradição e modernidade, que acabou gerando uma disputa cultural e até religiosa pelo seu significado. E essa disputa ficou conhecida como a Guerra do Acarajé. De um lado, você tinha o acarajé de Ançã, o tradicional, sagrado, ligado ao candomblé. Do outro, surgiu o acarajé de Jesus, comercializado por vendedores, muitos ligados a igrejas neopentecostais. A ideia deles era tirar toda a carga religiosa do candomblé, apresentar o bolinho como um produto neutro, não abençoado. Eles argumentavam que a versão tradicional usava de magia para vender mais, então ofereciam uma versão, digamos, purificada. E toda essa tensão, essa briga entre o sagrado e o secular, acabou abrindo as portas para a maior transformação do acarajé até hoje. A conversão de um alimento ritual em um negócio gigantesco, um verdadeiro império. E quando falamos em império, não é exagero. Para se ter uma ideia, já em 2005, um único tabuleiro de acarajé dos mais famosos chegava a faturar R$ 150 mil por mês. É isso mesmo, por mês. Aquele bolinho humilde virou uma fonte de riqueza incrível, transformando algumas vendedoras de rua em verdadeiras empresárias. Essa explosão comercial acabou criando uma divisão. De um lado, o acarajé de rua, tradicional. Do outro, o que a gente poderia chamar de acarajé de grife, que era vendido nos bairros mais nobres e custava mais de 3 vezes mais caro. E aí, claro, começam as perguntas sobre autenticidade, acessibilidade e o quanto a comida estava se afastando de suas origens populares. E o negócio foi muito além. Hoje em dia tem disque acarajé para entregar em casa, tem restaurantes especializados, tem até mistura em pó industrializada para fazer acarajé em casa. Pois é, ficou bem distante daquela oferenda sagrada moída na pedra, né? É uma transformação que diz muito sobre os caminhos da cultura no mundo de hoje. No fim das contas, a jornada do acarajé, de oferenda sagrada a império comercial, conta uma história muito poderosa sobre cultura no nosso mundo moderno. E nos deixa com essa pergunta no ar, para a gente refletir mesmo. Quando uma tradição tão sagrada vira um negócio global, o que se ganha com isso? E, talvez mais importante, o que será que se perde para sempre nesse caminho? Olha, quem aí não ama um bom acarajé?
Aquele clássico da nossa comida de rua, sabe? Crocante por fora, super macio por dentro, com um recheio que, nossa, é inesquecível. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas técnicas e dicas de quem realmente entende do assunto para descobrir o que faz uma acarajé ser perfeito. E para começar, essa frase da chefe Leia Baiana já entrega o jogo. Não é um truque só, uma dica mágica. A perfeição do acarajé está num processo, numa combinação de cuidados que a gente vai explorar passo a passo. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 etapas bem importantes: a alma do acarajé, a massa, o recheio, a fritura e, claro, a montagem. Cada passo é fundamental para o resultado final. Bora lá? Primeira parte, a alma do acarajé. Antes de botar a mão na massa, literalmente, vamos entender a base, o fundamento desse prato tão incrível. Basicamente, o que é o acarajé na sua essência? É isso aqui, um bolinho frito com raízes culturais muito profundas. Ele é feito de feijão fradinho, o que já é super único e funciona como uma tela em branco para a gente colocar recheios espetaculares. Essa tabela é sensacional porque ela mostra os pilares do acarajé. A base é a mesma, né? Feijão fradinho, camarão e o dendê, que não pode faltar, mas olha os detalhes. A chefe Leia Baiana, por exemplo, usa gengibre na massa. Já o canal Delícias da Ede enriquece o recheio com leite de coco. São esses toques que fazem toda a diferença. Ok? Segunda parte, dominando a massa. É aqui que a mágica de verdade começa, porque vamos combinar. Sem uma massa boa, não existe acarajé bom. Simples assim. Para dominar essa massa são 4 etapas cruciais, e nenhuma delas pode ser feita com pressa. É um processo que exige paciência, desde deixar o feijão de molho por horas, até aquele momento final de bater bem a massa para incorporar ar e deixá-la leve. Agora, essa dica aqui da youtuber Solange Borges é daquelas que mudam o jogo. Descascar o feijão pode ser a parte mais trabalhosa, mas essa técnica de esfregar os grãos entre as mãos, nossa, simplifica tudo. É prático, rápido e genial. E atenção para esse ponto, que é crucial. Bater a massa não é opcional, tá? É o que transforma uma pasta de feijão em algo leve, aerado. O objetivo é chegar nessa textura aqui, ó, fofa, lisa e homogênea. É isso que vai garantir que o bolinho infle e fique perfeito na hora da fritura. Certo, seção 3. Com a massa no ponto, é hora de preparar o coração do acarajé, o recheio. O canal Delícias da Ede mostra um jeito simples e muito saboroso de fazer. À base de cebola e alho, o camarão e aquele toque de leite de coco para trazer cremosidade e um sabor único. A chave aqui é deixar o líquido reduzir bem, para concentrar todo o sabor. E essa dica de tempero aqui é fundamental. O camarão seco já é bem salgado, então a mãe é confiar no sal do próprio ingrediente para não deixar o recheio salgado demais. É um detalhe que mostra a experiência de quem cozinha de verdade. Quarta parte, o segredo da fritura. Com a massa e o recheio prontos, a gente chega na etapa mais crítica, segundo a chefe Leia Baiana. É o clímax no dendê. Mas antes do segredo principal, uma dica bem prática. Para saber se o óleo está na temperatura certa, é só colocar um pouquinho de massa. Se ela boiar e não afundar, tá perfeito para começar a fritar. Não tem erro. E aqui está o grande segredo da chefe Leia Baiana. 20 minutos, é isso mesmo. Parece muito tempo para fritar um bolinho, né? Mas vamos entender o porquê. Então, o ponto crucial é esse, o tempo de fritura prolongado, numa temperatura controlada. A ideia não é fritar rápido no óleo super quente, é cozinhar o bolinho com calma, garantindo que o interior fique totalmente cozido e fofinho, enquanto por fora ele ganha aquela cor e crocância perfeitas. Faz todo sentido. E vamos para a quinta e última parte, a mais gostosa. A montagem. É a hora de juntar tudo. A montagem clássica é simples e perfeita. Um corte no bolinho ainda quente, uma camada de pimenta para dar aquele calor característico e, claro, uma porção bem generosa do recheio de camarão. E ó, embora o camarão seja o clássico, as fontes lembram que o acarajé é super versátil. Outros recheios como o vatapá ou uma saladinha de tomate fresca, o famoso vinagrete, também são super populares e ficam uma delícia, criando outras combinações. Então, para resumir, o segredo do acarajé perfeito não é uma coisa só, mas uma filosofia. Primeiro, ter paciência para preparar a massa direito. Segundo, a técnica para deixá-la bem aerada. E terceiro, controle na hora de fritar para cozinhar por dentro sem queimar por fora. É a união desses 3 pontos que cria a mágica.
Agora que os segredos estão na mesa, a técnica está clara. A única pergunta que fica é: com camarão, vatapá ou quem sabe algo totalmente novo? O que vai dentro do acarajé perfeito de cada um?